Vamos fazer um exercício de honestidade com a nossa própria memória. Pensa bem, naquela época, que parece que foi ontem, né, anos 80, 90, lembra da sensação? Fica aquela pergunta, uma pessoa de 40, 50 anos, ela já não era considerada velha? Sabe, quando a gente pega aquelas fotos antigas, os nossos pais, os tios, parece que o peso da vida chegava mais cedo, né? Ficava estampado no rosto deles. E se alguém morria de um infarto, sei lá, aos 55, era triste, claro que era. Mas tinha uma coisa de normalidade no ar, quase como se o corpo já tivesse cumprido a sua tabela. Hoje não. Uma pessoa de 50 anos hoje tem a energia, a vitalidade, os sonhos de alguém de 30 daquela época. Então morrer aos 50 hoje não é normal, é uma tragédia, é uma vida interrompida no auge. E aí, para deixar esse enigma todo ainda mais complexo, a gente olha lá para trás, para o passado remoto. E o que a gente encontra? Histórias, textos antigos, falando de gente que vivia 200, 300, até 900 anos. Ué, o que está acontecendo afinal? Como pode? As gerações dos nossos pais pareciam envelhecer tão rápido. Os antigos pareciam eternos. E a gente? Tá aqui bem no meio disso tudo. A resposta é que idade nunca foi só um número. É uma história. Uma história que a humanidade conta para si mesma. E o ponto é, essa história mudou radicalmente. E é essa jornada que a gente vai começar agora. Para a gente entender, de verdade, o enigma do tempo, a gente precisa voltar ao começo. Por quase toda a nossa história, a vida humana era, como disseram os filósofos, desagradável, brutal e curta. A média era de 30 a 35 anos. Isso não quer dizer que todo mundo morria jovem. Não. A verdade é que a morte infantil era onipresente. E isso puxava a média para baixo. Então, chegar aos 60, aos 70, não era o normal. Era um feito extraordinário. E por isso mesmo, o ancião era uma figura rara e preciosa. Pense bem, no mundo sem livros, sem internet, o velho, ele era a biblioteca viva da tribo, a memória, o conhecimento de como plantar, de como curar, as histórias dos deuses e dos heróis. A velhice era sinônimo de sabedoria e de poder. E é aqui que a gente chega naquele paradoxo. Os patriarcas de 300, 900 anos. Como? Se a vida era tão curta? A resposta é que esses números não eram biologia, eram símbolos. Dizer que alguém viveu séculos era uma outra forma de dizer que ele foi abençoado. Que houve um tempo, uma era de ouro, em que os humanos eram mais fortes, mais puros. Não era um registro de cartório, era um poema. Era o desejo profundo da alma humana de vencer a morte. Avançamos, um salto no tempo. Chegamos à era industrial, ao século XX. E é aqui que encontramos a raiz daquela sensação, das fotos antigas, a causa do envelhecimento precoce dos nossos pais e avós. Nessa época vivia-se mais, mas a qualidade de vida não acompanhou o mesmo ritmo. A vida se tornou uma sequência. Máquinas, fumaça, desgaste. O resultado era inevitável, um corpo que se esgotava, muito antes do seu tempo. Analisemos os fatores. Fator 1. Tabagismo generalizado. Fumava-se em todos os lugares. Fator 2. Trabalho físico extenuante como norma. Fator 3. Medicina preventiva incipiente. A visão da época era clara. O corpo era uma ferramenta, uma máquina a ser usada ao máximo, até a sua eventual falha. A cultura da época reforçava este paradigma. Aos 50 anos, a sociedade esperava uma postura. Um comportamento de senhor ou senhora. A aposentadoria era o sinal para vestir o pijama e aguardar. O fato é que eles pareciam mais velhos, porque seus corpos estavam, objetivamente, mais desgastados. Então, tudo muda. Chegamos ao nosso tempo, o agora. E o que a gente está vivendo é talvez a maior revolução silenciosa da história humana. Porque pela primeira vez, a biologia e a cultura não só mudaram, elas mudaram juntas. E aquela frase, os 50 são os novos 30, ela não é só um clichê. Ela é real por motivos muito concretos. Olha só que incrível! Nós ganhamos, em média, mais de 30 anos de vida. Um tempo bônus que nossos bisavós nem sonhavam em ter. É uma vida inteira a mais. E isso transformou completamente o mapa da nossa existência. A gente simplesmente aprendeu a cuidar da máquina.
Nós fumamos menos, a gente controla a pressão, o colesterol, décadas antes do problema acontecer. O resultado? Biologicamente, uma pessoa de 50 anos hoje pode ter a saúde interna que alguém de 35, 30 tinha lá nos anos 80. E a cultura, claro, mudou junto. A sociedade não espera mais que a gente se recolha aos 60. A adolescência se esticou. Os 30 viraram uma fase de nova exploração. E a velhice, bom, a velhice de verdade, aquela do pijama, foi empurrada lá pra frente, pra depois dos 80, quem sabe? Só que tudo isso criou o nosso paradoxo. O paradoxo de agora. Nós somos a geração sanduíche da história. A gente se lembra muito bem do mundo onde 50 anos era quase o fim da linha, mas a gente está vivendo num mundo onde 50 pode ser só a metade do caminho. Olha que coisa! A gente venceu a morte prematura. Temos corpos que duram mais, com mais saúde. Mas isso deixa a grande pergunta no ar, a pergunta de $1 milhão. O que a gente vai fazer com todo esse tempo extra? O roteiro antigo, ele não serve mais, foi rasgado, e somos nós que temos que escrever o novo. Hoje, o perigo real não é mais o corpo falhar cedo, não como antigamente. O verdadeiro perigo é a nossa mente estar presa no passado. É a gente ter um corpo do século XXI com um software mental dos anos 80. É acreditar que o número no calendário ainda dita as regras. Pensa nisso. Os antigos criaram mitos de longevidade porque eles desejavam, com toda a alma, o tempo que nós temos hoje. De certa forma, nós somos o sonho deles realizado. A gente não pode desperdiçar esses 30 anos de bônus para ser velho antes da hora. A gente tem que usar esse tempo para viver a vida que eles só puderam sonhar. O calendário, ele continua marcando os anos, claro, a idade cronológica. Mas a grande lição da história é que hoje, neste exato momento, quem decide quando a velhice de verdade começa somos nós.